Nesta aula falaremos do outro lado do ringue, sim, porque existe uma luta nos investimentos entre o profissional do mercado financeiro e o cliente. Cada um tem necessidades e, literalmente, objetivos diferentes. O cliente quer ganhar mais dinheiro, quer enriquecer, e o profissional quer bater metinha de venda para não ser desligado, para ganhar aquela comissãozinha. E aí, na aula passada, a gente viu o lado do profissional. A gente falou sobre a instrução CVM número 30, o que pode, quando não pode recomendar produto de investimento. E sim, essa aqui é uma playlist completa da CPA20, então tá o link num card aqui em algum lugar. E nessa aula a gente vai falar do outro lado, o lado do cliente. O que o cliente precisa na hora de investir? Porque o que o cliente fala e o que o cliente precisa não é necessariamente a mesma coisa. Um profissional 100% ético vai vender o que ele precisa e entregar o que ele acha que quer, né? Então ele quer mais rentabilidade, a gente vai entregar um produto que ele realmente vai fazer sentido para a carteira dele. Só que aí a gente está falando que sempre vão existir 3 ou mais perfis de investidor, né? De acordo lá com a instrução CVM, a gente vai ter um cara mais conservador. Um cliente conservador é aquele que, acima de tudo, quer proteger o patrimônio, ou seja, a pergunta que ele vai te fazer é quanto que eu vou perder? Ele tem muito medo de perder aquele dinheiro, ele tem uma grande aversão à perda. A gente tem aquele cliente que, poxa, eu entendo que existem riscos, mas eu quero ganhar um troquinho, seria um cliente moderado. E tem aquele vida louca, eu quero ganhar dinheiro, não importa se eu posso perder, eu quero ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, a gente vê grande parte da população brasileira achando que vai enriquecer rápido em bets e jogos do tigrinho, não é verdade? Bom, e aí a gente tem que equilibrar essa batalha, porque sempre que a gente fala desses perfis de investidor, a gente está falando de um tripé, né? A gente está falando de 3 coisas, né? Primeiro, a gente está falando aqui dos objetivos do investidor, né? Opa, deixa eu escrever em branco que fica mais bonito, né? A gente está falando aqui dos objetivos do investidor. E quando a gente fala dos objetivos do investidor, o que a gente está buscando aqui? Bom, a gente está buscando, por exemplo, entender o prazo. A gente está tentando entender o risco que a gente pode assumir como investidor nesta posição de investimento. Por quê? Vamos traçar aqui 3 cenários bem distintos, tá? A gente tem um cenário, aqui pensando numa reserva de emergência. A gente tem um cenário de, sei lá, eu comprar um apto em 5 anos. Já a gente tem um objetivo de independência financeira. Poxa, aí para uma pessoa jovem, a gente pode falar que a gente está falando aqui de um prazo de 20 anos. Aí, não interessa o que existe aquela crença, eu quero ganhar dinheiro, né? Porque aí o prazo ou o risco, ele fica acima do perfil. Por quê? Gente, reserva de emergência. Quando que a gente pode vir a precisar reserva de emergência? Imediato. Gente, eu posso ter a minha reserva de emergência num fundo com liquidez em 60 dias. Eu posso ter meu fundo de reserva de emergência em ações que pode amanhã sumir 10%, pode vir um circuit breaker, pode, sei lá, acontecer uma guerra em algum lugar maluco por aí. Não, cara. Então, independente se o cliente é um perfil arrojado, aqui, lembra de vende o que ele quer? Ele é arrojado. Beleza, ele é arrojado. Quando vai ver, a gente alocou toda a carteira dele como profissional em conservador. Por quê? Se o cliente precisa de uma reserva de emergência, obrigatoriamente ele tem que ser conservador, porque é o que ele precisa. É isso que o investidor precisa. Então, quando a gente fala aqui da ótica do cliente, não é o que o cliente fala. E, cara, a gente fala muita groselha. É o que ele precisa. Quando ele está pensando em comprar um apartamento daqui a 5 anos, se ele é conservador, a gente vai respeitar o conservador. Agora, se ele é arrojado, poxa, daqui a 5 anos, a gente vai pensar para ele num perfil
moderado, porque ele pode correr algum risco, mas ele não pode estar alavancado, esse tipo de coisa, afinal de contas, ele tem um sonho para realizar. Agora, independência financeira num prazo de 20 anos, aí sim ele pode ser de fato arrojado, porque se tiver algum percalço no investimento dele, vai ter prazo para que ele venha a recuperar esse negócio, né? Então, quando a gente fala aqui de prazo, de risco, a gente pode dizer que a gente tem um misto de tolerância com capacidade. Porque, poxa, eu posso correr risco? Primeiro, ele tolera o risco. Então, um cara arrojado pode ser arrojado por longo prazo. Agora, um cara conservador por longo prazo, ele continua sendo conservador. Agora, se ele quer uma reserva de emergência, por mais arrojado que ele seja, ele não tem a capacidade de pegar alguma coisa de curto prazo, porque ele vai acabar se embananando nesse negócio, vai perder reserva de emergência, então é um risco que ele não está apto, de fato, a colher. E aí, quando a gente pula aqui para o segundo tripé, então eu vou botar em vermelho para a gente ter cores diferentes, ficar mais ilustrativo. A gente tem aqui, basicamente, a situação financeira do cliente. Na situação financeira do cliente, a gente vai, de fato, aqui medir claramente a capacidade. O que a gente quer aqui é entender a capacidade do cliente. Quais tipos de perguntas existem aqui? Poxa, vai perguntar, por exemplo, qual que é o patrimônio do cliente, vai perguntar qual que é o percentual em investimentos financeiros em relação ao patrimônio total do cliente. Vai estar buscando aqui qual que é o que a gente chama aqui de capacidade de poupança. Ou seja, se você ganha 10 mil reais e você gasta 9 mil reais, você tem uma capacidade, ou seja, você tem uma disponibilidade de guardar aqui R$1.000 por mês. Então, é essa a capacidade. E olha que interessante, quem tem mais capacidade de poupança tem mais capacidade de risco. Poxa, uma pessoa que tem 10 milhões de reais, ele pode ter, às vezes, 500 mil reais investido em ações com um risco muito pequeno em relação à carteira. Agora, se o cidadão tem só 500 mil reais e investir 500 mil reais em ações, é um risco muito grande. Então, por isso que quando a gente fala de situação financeira, a gente vai buscar aqui a capacidade. A gente vai entender, por exemplo, qual que é o patrimônio total dele, se ele já tem a sua reserva de emergência, qual que é o endividamento desse cliente, né? Endividamento, a gente vai começar a levantar várias informações para entender se, de fato, ele pode assumir um risco maior, né? E aí, de novo, a gente tem que entender que a gente precisa entregar para o cliente o que ele precisa. Por mais que ele diga que ele é arrojado, se ele não tem a capacidade, ele pode ter lá, na análise do perfil do investidor, um perfil arrojado. Só que o que ele precisa nesse momento é ser conservador. Então, o nosso profissionalismo vai acima do que o cliente fala. Então, o cliente fala, mas o que a gente precisa entender, né, na ótica do investidor, é que o investidor precisa de fato. E aí, a última parte aqui do nosso tripé, nós temos aqui o conhecimento, né? O conhecimento, ele vai medir aqui a tolerância, né? Até repetir na aula passada, uma frase do maior investidor de todos os tempos, o Sr. Warren Buffett, que o risco vem de não saber o que está fazendo, eu dei o exemplo dos imóveis, né? O Warren Buffett é um dos maiores investidores do planeta Terra no mercado de renda variável. Então, para ele, investir em renda variável talvez seja muito mais seguro do que investir em renda fixa. Agora, pro afegão médio, como a gente costuma dizer, investir em renda fixa, ainda mais no Brasil, que é o país da renda fixa, costuma ser mais seguro, né? Então, aqui, a tolerância, o conhecimento é importante. A gente vai perguntar qual é a profissão do nosso cliente, a gente vai perguntar qual é a formação acadêmica dele, né? Por que isso aqui é importante? Poxa, concorda comigo que um médico provavelmente vai ter mais capacidade de compreender o que é um derivativo do que talvez uma pessoa que tenha o ensino médio incompleto? Ou se um profissional do mercado financeiro, o que você faz? Você é um administrador financeiro, você é um CFO, você é bancário. Poxa, você tem mais capacidade de entender um produto financeiro do que um próprio médico, por mais que ele tenha uma formação mais relevante.
Porque você está mais no dia a dia disso aqui, né? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais tolerante ao risco você fica, porque você entende os fatores de risco, né? Eu dei o exemplo aqui do imóvel. Cara, comprar um imóvel é um processo complexo. Você tem que negociar com o corretor, tem que dar uma entrada, tem que pagar o saldo na escritura, tem cartório, tem ITBI, tem registro, tem, vários documentos que você tem que analisar, certidão negativa disso, daquilo, do outro, do imóvel, do vendedor, né? Então, eu sou sócio de uma imobiliária, eu sou investidor em imóveis, então eu tenho uma grande tolerância ao risco em imóvel, ou seja, eu posso ter uma carteira de investimentos muito exposta ao imóvel, porque é uma coisa que eu conheço muito bem. Agora, eu, Kleber, vou investir em Bitcoin, criptomoedas em geral, Bitcoin ou criptomoeda? Cara, até vou. Mas o meu conhecimento desse mercado é muito pequeno. Eu não sou especializado nisso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter um percentual pequeno da minha carteira. Agora, tem um amigo meu aqui, um influencer aqui de Caxias do Sul, o cara é muito especializado em criptomoedas. Cara, ele tem a maior parte do patrimônio dele. O meu sócio amado, o Bruno Pereira, cara, tem a maior parte do patrimônio dele em criptomoedas. Por quê? Ele conhece, ele estudou a fundo, ele entende o que ele está fazendo. Agora, eu não entendo. Então, para mim, o risco é maior, tá? E aí, a gente vai olhar as duas óticas, né? Lembra da nossa guerra? O profissional do mercado financeiro e o investidor. Como profissional, a gente está lá, a instrução CVM número 30, para nos proteger. Aí quando a gente olha aqui para a ótica do investidor, a necessidade do investidor, poxa, aqui a gente tem que entender que existe uma diferença entre o que o cliente fala versus o que o cliente precisa. E a nossa obrigação aqui, né, qual que é o intuito de toda essa aula, de toda a análise do perfil do investidor? Entender que a gente tem que oferecer para o cliente exatamente o que ele, precisa. Beleza? Na próxima aula, a gente vai entender um pouco sobre a teoria de carteira. A gente sabe o que o profissional precisa fazer, o que o investidor precisa fazer. Agora, o que é a teoria de carteiras? Como é que eu vou montar uma carteira conservadora, moderada, arrojada, tá? E se você ficou até o final, dá o like, se inscreve no canal, é claro, faz o teste 7 dias grátis aqui na Top. Cara, essa aula é gratuita, é tão boa. Gostou? Dá o like. Imagina o que é a aula paga.